A constituição das profissões nas USFs fundamentalmente obedece a elementos de 3 grupos profissionais, os que fazem parte do projeto. É um projeto voluntário, portanto as pessoas têm que querer fazer parte dele, têm que se associar, pertencem ao grupo de secretariado clínico, pertencem ao grupo de enfermagem e pertencem ao grupo médico. As pessoas começam por se associar em função de uma área geográfica de atuação para aquela unidade de saúde, em função de uma carteira de saúde básica, isto é um conjunto de coisas e atividades que os profissionais assumem que têm que ser realizadas e em função de uma população inscrita em lista dos médicos e nos enfermeiros, mas que é assumida pela equipa como uma única lista, embora do ponto de vista operacional existam tantas listas quanto os médicos e enfermeiros que existem nas unidades. Para fazer uma transposição com o elemento anterior, normalmente nós entrávamos, como eu trabalhei muitos anos fora deste modelo, portanto já sou médico muito antes de 2006 e portanto basicamente eu era colocado por concurso numa unidade para a qual a minha possibilidade de escolha era relativa, portanto não sabia quem ia encontrar, qual era a dimensão, e limitava-me a fazer uma atividade de acordo com um contrato hora e por horário semanal. Não tinha qualquer tipo de responsabilidade em relação à organização da unidade, à abertura, à avaliação, portanto eram tarefas que não me competiam. Como também não me competia articular-me ou não com os outros elementos, seja do secretariado clínico, seja da enfermagem. Tudo isto se passava com os mesmos elementos. A diferença para este modelo é que a construção de cuidados é feita em função dos serviços que vão ser prestados, serviços esses que estão definidos e são do conhecimento da população, portanto é-lhe dado conhecimento de qual é a carteira, que serviços é que pode obter daqueles profissionais, nós conhecemos também e a administração também, e em função daqueles serviços há uma avaliação. Há uma avaliação, a avaliação é essa que pressupõe um contrato. O contrato da equipa com a administração em função de determinadas metas que têm a ver com a qualidade e com a quantidade do serviço a ser prestado em função da população tipo e do número de pessoas. Do ponto de vista prático e para quem não pertence à área da saúde, imaginemos, portanto, temos de saber quantas crianças mais ou menos vamos ter no primeiro ano de vida, sabemos isso mais ou menos pelas grávidas que tivemos no ano anterior, em função desse número previsto, sabemos quantas consultas é que são possíveis ir ter no primeiro ano para essas crianças e temos que organizar o número de consultas de acordo com cada médico e com o número de grávidas que teve. Portanto, vamos calculando assim. As pessoas, por exemplo, com determinado tipo de patologias crónicas que necessitam de um acompanhamento estruturado, acompanhamento esse que é definido em normas e que nós sabemos quantas consultas teremos que ter, o que é que temos que fazer nestas consultas, o que é que temos que avaliar, quais são os resultados. E, portanto, é este tipo de situação que se torna diferente. Eu também fazia isso, fazia disto de forma que não passava pela minha organização, portanto, eu podia pensar, podia fazer as coisas diferentes num centro de saúde anterior, mas não tinha autonomia de poder decidir. Quem decidia ser a administração. Eu limitava-me a poder dar uma opinião, se era pedida, ou então a fazer de acordo com a situação estivesse estruturada. Portanto, aqui a diferença é esta. Nós, ao termos um conjunto de atividades, chamemos-lhe assim, que são processos, por exemplo, seguir uma criança no primeiro ano de vida, no segundo, no terceiro, ou uma grávida até ao parto, seguir um diabético durante um ano, chamemos assim, é um processo. Como é que se segue um diabético? Para perceber determinadas palavras que nós usamos. Portanto, são processos distintos, que são comuns a alguns utilizadores que nós temos com aquele tipo de patologia e que obrigam a uma atuação estruturada. Portanto, nós o que fazemos é fazer um cálculo, fazemos um registro das avaliações e temos conhecimento e avaliação do que foi o nosso trabalho e depois avaliamos não só a administração por aquilo dos resultados, mas também depois entre nós, porque nesta organização SF nós temos alguma organização interna, isto é, nós temos um Conselho Geral, onde pertencemos todos os elementos, em que estes assuntos são discutidos, isto é, em relação às metas, àquilo que fizemos, tanto do ponto de vista clínico, temos também alguma atitude crítica sobre o que se pode ter passado, o que é que não, o que é que correu melhor, o que é que correu pior. Nesta avaliação entra também a avaliação que os utentes fazem, portanto, nós temos tido várias avaliações ou externas que usamos da avaliação dos utilizadores ou, por exemplo, avaliações que nós pedimos
aos utilizadores para fazerem. Portanto, mesmo quando é na altura da inscrição dos utentes connosco e no folheto que nós damos de inscrição, pedimos também que, além dos direitos que vão ter algumas obrigações, nomeadamente darem conhecimento de como os serviços lhes são prestados, fazer sugestões para a modificação dos serviços e, algumas vezes, lhes ser pedido, de uma forma mais objetiva e explícita, que o façam. Sempre com o aviso de anonimato e que o objetivo não é penalizar ninguém, mas é apenas, de acordo com a opinião deles, tentarmos depois nós, estruturalmente interna, contar também com outros fatores e tomarmos algumas decisões de alteração à forma como fazemos. Há uma avaliação, porque é uma avaliação que tem a ver com registros da própria atividade, com próprias avaliações da entidade contratualizante para nós, que é a administração, a própria autoavaliação que nós fazemos interna de correção aos processos, a própria opinião dos utilizadores que nos é pedida em relação, e pedimos, quando fazemos alguns folhetos, pedimos que em relação ao folheto informativo do que damos, se é adequado, se a pessoa acha que aquela informação que não está tão bem ou que não é perceptível ou que não percebe o que lá está. Portanto, temos, mesmo na própria USF, temos alguns elementos cuja preocupação, quando damos alguma informação, que nós deixamos de colar a informação como vinha. Portanto, era habitual chega a informação da IRS, da DGS, não é? Pronto, e colava-se aquilo e ninguém se preocupava se aquilo era daquele ano, se lá estava, se aquilo era pertinente para aquela população. Nós, desde que somos o SF, toda a informação que venha, seja da administração ou exterior, é pensada em relação ao interesse que tem para a população que ali temos e priorizamos aquela que tem. E fazemos a verificação periódica da informação que damos. Além da informação que prestamos portanto, durante o próprio uso e a forma de usar, e informação sobre serviços alternativos que damos em folhetos informativos que são feitos, também damos, depois dos resultados vindos, também comunicamos esses resultados. Por exemplo, se há uma avaliação externa dos próprios utentes sobre os resultados, publicamos em folha os resultados sumários, quais foram os resultados, que estavam mais satisfeitos, o que não, porque áreas, isto é posto. De uma forma mesmo formal, nós, uma vez por ano, mal fazemos os relatórios da atividade e recebemos a avaliação da CSS com os resultados, nós comunicamos com os representantes da comunidade. Normalmente são os representantes da freguesia, das escolas, de associações com quem tivemos atividades mais próximas, damos a conhecer os resultados daquele ano, o que estamos em construção, por exemplo, de um plano de ação, isto é aquilo que nós vamos fazer em termos de estratégia de atividade durante um X tempo, por exemplo, 3 anos. Temos algumas ideias, mas antes de fazer o plano, convidamos essas pessoas numa reunião para vermos, são estas, está alguma sugestão numa determinada área a dar, por exemplo, pedimos também aos presidentes de junta e, por exemplo, é frequente também os 3 padres da comunidade também estarem presentes, alguma informação que queremos passar, muitas vezes falamos com eles, pedir-lhes também a opinião sobre o que é que as pessoas pensam e o que lhes dizem em relação à unidade, o que é que eles, do ponto de vista deles, daquilo que ouvem, pensam que está a correr melhor ou que está a correr pior, e com essa informação tentamos de alguma forma aferir o nosso conhecimento do que estamos a fazer. Nós priorizamos em termos de ação de saúde com as organizações que de alguma forma tinham também alguma apetência, mas de uma forma organizada, em vez de ser pontual e esporádica nos pedidos, nós o que fazemos é anualmente com as direções dos agrupamentos de escolas agora e com as escolas na altura que haviam, que eram as 2 ou 3 EBDs e as primárias dos jardins infantis, definir com eles o que é que eles entendiam que na área da saúde lhes era prioritário em termos de atividades que faziam e naquilo quais eram as nossas competências e então com eles construir as atividades que eles entendiam na área deles, que gostariam e que tinham interesse e que nas nossas competências existentes na CEF nós lhe poderíamos dar em termos de participação nessas atividades. Fizemos-lo sempre de uma forma participativa, quer dizer, não na forma de lá dizer nós vamos fazer isto para vocês, não, ver o que é que nesta área as competências são estas, portanto temos um melhor conhecimento do mútuo que se vai passar e as intervenções passarem a ser mais estruturadas, porque permite-nos também a nós planear melhor o uso dos recursos comuns. É assim que fazemos. Do ponto de vista organizativo, o modelo acho que é bastante útil para os profissionais e é altamente motivador e para as pessoas. O que vai acontecer em termos organizativos depende também do que a liderança política e do que a liderança da própria administração entende que estas unidades podem ou não podem fazer. Se mantiver o mesmo regime de trabalho em que nós, algumas destas decisões, como eu digo, se vamos ou não vamos a uma reunião de escola, se fazemos ou não um X horário reuniões com a comunidade, ou com elementos da comunidade, se participamos ou não participamos, como por exemplo em projetos da Câmara, como é o CAERS,
em que nos integramos também, em que participamos num conjunto de projetos com a própria CERSI local, temos atividades comuns. Aliás, um dos nossos elementos faz parte também do Conselho de Administração e de Gestão Operacional da própria Unidade de Cuidados. Portanto, nós, de alguma forma, mantemos a integridade, mas temos autonomia para o fazer. Isto é, a decisão de participar ou não depende da nossa gestão direta. Até aqui, eu se tivesse uma unidade natural, quer dizer, não podia fazer nada disto sem autorização de alguém da direção. Portanto, o pedido tinha que ser, a pessoa se entendia que era prioritário, achava, se não tivesse interesse dizia que não, ou simplesmente não respondia, portanto, não podia tomar nenhuma iniciativa dentro do contrato de trabalho para fazer de forma diferente. Portanto, a variação é aqui. Em termos futuros, se mantiver, eu penso que o grande ganho para as pessoas, e aquilo que as pessoas refletem muito, é na acessibilidade. Aliás, um dos grandes compromissos, nós temos alguns grandes compromissos estratégicos, independentemente das circunstâncias. O primeiro compromisso que tivemos com as pessoas foi este. Nós estávamos numa área em 40% da população, portanto, nós incluímos à volta de 10 mil pessoas inscritas, portanto, normalmente corresponde a 3 freguesias do Conselho de Marcanaveses. Estas pessoas, há mais de 20 anos, antes de começarmos, 40% desta população não tinha acesso a médico de uma forma regular. E, portanto, o primeiro compromisso com elas era o primeiro desejo. Aliás, quando fizemos o SF, foi depois também de conversarmos com as pessoas, assumimos alguns compromissos. Então, o compromisso que assumimos foi que a unidade, independentemente do número de utentes que cada médico tivesse, e que mesmo que ultrapassasse a média, nós garantíamos a cobertura a todas as pessoas que para ali fossem trazer e estivessem. Portanto, este é o grande compromisso de acessibilidade que temos com elas. E depois outro é de participação também com a responsabilização, que tem sido construído, portanto, é uma unidade também rural e, portanto, a forma como as pessoas de alguma forma participam e usam essa participação também vai variando com o tempo. É preciso também que as pessoas se habituem a fazê-lo, que ganhem confiança em o fazer e, portanto, tem havendo algumas diferenças. Depois vão já dizendo as coisas. Quando pedimos, nós nas avaliações que fizemos, não tivemos grande número de pessoas, temos um muito reduzido que não quiseram responder ao inquérito, apesar de anónimo. E, portanto, de alguma forma, temos alguns sinais que, mesmo de uma forma, quando pedimos proativamente, as pessoas de alguma forma participam, sinto que têm a necessidade satisfeitas e o grande problema delas é essa acessibilidade. Portanto, a nossa grande preocupação, chamamos-lhe assim, de tempo, de médio tempo, continua a ser a mantermos as atividades de carteira baixa, os compromissos que assumimos em termos de atividades, o fazermos com melhor qualidade e com melhores resultados em saúde, com maior segurança para as pessoas e, essencialmente, mantermos a acessibilidade. Em termos futuros, o que eu vejo para a unidade é, de alguma forma, continuar o caminho que traçamos, que as pessoas estejam mais satisfeitas com os nossos serviços, se sintam mais seguras, que a acessibilidade aumenta, e especialmente com esta variação agora por causa do problema do desemprego e da precariedade do emprego, com os horários também de atendimento, de alguma forma nós flexibilizarmos o atendimento de acordo com o que as pessoas de alguma forma precisam mais, e portanto temos esse tipo de preocupação.